Você já amou alguém que só te enxergou quando você cansou de insistir? Já sentiu seu valor sendo percebido só depois da sua ausência? Hoje vou te contar a história da mulher que foi tudo que um homem deseja, mas ele só entendeu quando ela estava com a mala na mão. Se você já viveu algo assim, comenta esposa aqui embaixo, porque essa história é para você. Rosineide Barbosa Gomes, essa história é para você. Paixão, porque o seu nome carrega doçura e o seu coração merece um amor de tirar o fôlego. Durante anos, eu fui a mulher que todos elogiavam, menos ele. A esposa perfeita, assim diziam. A casa impecável, o jantar sempre pronto, os detalhes que só quem ama repara, mas ele mal olhava para mim. Ricardo era um homem de fala baixa e expressão dura, sempre muito sóbrio, muito controlado, muito ausente. Um empresário de respeito, acostumado a comandar com rigidez e silêncios longos. E foi assim que ele aprendeu a viver calando o coração, abafando o toque, ignorando o amor. Nosso casamento não tinha brigas, mas também não tinha beijos na cozinha, não tinha jantares com risos, nem mãos entrelaçadas no sofá. Era como viver ao lado de uma estátua que respirava. E eu tentei 1000 vezes. Preparei surpresas, escrevi bilhetes, vesti meus melhores vestidos. E ele só dizia: "Você é boa demais para precisar disso." Eu sorria, por fora. Por dentro, cada palavra era uma migalha, porque eu não queria apenas ser boa. Eu queria ser desejada, queria ser dele. Mas ele era frio, um frio que cortava até nos dias de sol. Naquela noite, eu estava sentada sozinha na cama. Mais uma vez, Ricardo tinha chegado tarde do trabalho e mal me deu boa noite. A porta do banheiro bateu. Ouvi a água do chuveiro e as lágrimas vieram sozinhas. Me olhei no espelho. Não havia nada de errado comigo. Mas também não havia mais brilho. Estava me apagando ali, naquele casamento morno, naquele amor que nunca se acendia. Quando ele saiu do banho, se deitou de costas para mim, como sempre. Mas algo em mim rompeu. Levantei devagar. Abri o armário. Peguei uma mala pequena. Ele virou a cabeça. "Vai viajar?" perguntou, com a voz tranquila demais para a hora que era. Eu não respondi. Só fui até o closet e comecei a dobrar roupas com calma. "Isabel, o que você está fazendo?" Eu respirei fundo. Me virei devagar. Olhei bem dentro daqueles olhos que nunca me viam. "Eu estou indo embora, Ricardo." Ele se sentou na cama, finalmente desperto. "Como assim? Eu passei anos tentando te amar, tentando ser sua mulher de verdade. Mas agora, Ricardo, agora eu só quero ser minha." A mala se fechou com um estalo, meu coração também, e antes de sair do quarto eu disse: "Você sempre me teve, mas só agora vai entender o que era perder." Ao descer as escadas, senti algo estranho no peito. Não era arrependimento. Era o medo de não ter mais volta. Mas a minha alma precisava respirar. E enquanto abria a porta de casa, ouvi seus passos rápidos atrás de mim. Ele parou, ficou ali, olhando. Seu rosto não era mais frio. Era de um homem que sentiu algo pela primeira vez. "Isabel, espera. Agora você me vê?" Perguntei, com os olhos marejados. Ele não respondeu, mas pela primeira vez em anos, ele estava realmente me olhando. A mala pesava menos que meu coração, mas mesmo assim, eu segui com ela até o carro. A noite estava quente, mas meus dedos tremiam. Ricardo ficou na porta, parado, mudo, como sempre, como se tudo aquilo fosse só mais uma das minhas birras. "Você não precisa fazer isso", foi o que ele disse, com a voz baixa, calma, como quem quer evitar o escândalo. Mas era tarde. Eu já tinha chorado demais por um amor sem pele. Já tinha suplicado em silêncio, implorado com gestos, desejado em vão. O meu adeus não era sobre raiva, era sobre sobrevivência. Eu queria que você tivesse dito isso antes, quando eu ainda sentava do seu lado.
Quando eu te esperava acordada com um jantar quente. Quando eu colocava um vestido novo e você nem notava. Ele baixou os olhos. Pela primeira vez parecia menor. Não o magnata. Não o homem que dominava salas com uma única palavra. Era só um homem que estava perdendo a única mulher que o amou de verdade. Me diz o que você quer, Isabel. Eu te dou uma viagem, um carro novo, tempo, eu só não quero que você vá assim. As palavras saíram confusas. Não era o Ricardo de sempre. Eu não quero nada, Ricardo. Eu queria você. Mas agora eu quero paz. E entre os olhos dele, algo rachou. Não era lágrima, era orgulho. Me hospedei numa pousada simples, na cidade ao lado. Só queria silêncio, travesseiro limpo e um café forte. Mas nem a distância, nem o silêncio silenciavam o que eu sentia. Porque amar alguém que não te ama de volta é um luto em vida. E mesmo assim, eu sentia saudade. Não do homem que ele era, mas do homem que eu sonhava que ele fosse. Naquela noite, recebi uma mensagem. Não tinha emojis, nem declarações. Só uma frase: não consegui dormir. A cama está fria sem você. Foi como um sopro no vidro embaçado. Mas eu não respondi, porque aprender a ser desejada também é aprender a se fazer esperar. 3 dias depois, batiam na porta do meu quarto. Eu achei que fosse a moça da limpeza, mas quando abri, era ele, Ricardo, de terno amassado, barba por fazer, olhos fundos e um buquê de flores comuns, simples, nada do luxo que ele costumava oferecer. E talvez, exatamente por isso, foi a primeira coisa sincera que ele me deu em anos. Você veio atrás da sua mala. Provoquei com a voz firme. Eu vim atrás da minha mulher. Meu coração deu um tropeço, mas não deixei transparecer. Você não tem mais mulher, Ricardo. Você teve uma. Ignorou. Perdeu. Ele respirou fundo. Eu sei. E cada dia longe de você está me ensinando tudo que eu demorei anos para entender. Eu fiquei em silêncio, deixei ele falar, porque eu precisava ouvir. Ouvir se era só desespero ou se, enfim, era amor. Eu achei que ser homem era trabalhar duro, manter a casa de pé, pagar as contas. Mas eu esqueci que ser homem também era segurar sua mão, beijar tua testa, te ouvir quando você ficava em silêncio. E te desejar todos os dias, como se fosse a primeira vez. Essas palavras foram facas doces no meu peito, mas eu ainda sangrava. E agora, Ricardo, agora que você viu o que perdeu, quer de volta o que nunca valorizou, ele deu um passo à frente e disse: não, eu não quero de volta a Isabel que se apagava para me agradar. Eu quero a mulher que teve coragem de partir. A que me mostrou o valor do que eu deixei escorrer pelos dedos. Ele estendeu o buquê. Eu não peguei, mas ele sorriu, porque mesmo sem aceitar, eu ainda não tinha fechado a porta. E ali de pé, frente a frente, foi a primeira vez que eu senti que talvez o homem que eu sempre esperei estivesse finalmente aprendendo a nascer. Voltei para casa, mas não porque me rendi. Voltei porque, no fundo, eu ainda acreditava que ele podia mudar. Ou talvez porque eu precisava me ver sendo amada, nem que fosse pela última vez. Quando entrei, tudo estava igual, a mesma sala arrumada, o mesmo cheiro de café, mas havia algo diferente. Era ele. Ricardo estava ali, encostado no batente da porta, sem paletó, com as mangas da camisa dobradas. E um olhar que não gritava, apenas implorava. Você não é a mesma, né? Não, e espero que você também não seja. Ele deu um passo, depois outro, e quando me alcançou, fez algo que nunca tinha feito antes. Encostou a testa na minha, e ali, em silêncio, ele pediu perdão sem dizer nada. Minhas mãos estavam frias, mas as dele, quentes, firmes, seguras. Me deixa te tocar, como você sempre mereceu. Eu podia ter dito não, mas meu corpo gritava o sim que a minha boca calava. Ele me levou até o quarto, com passos lentos, respeitosos, mas cheios de urgência.
como se cada segundo longe do meu corpo tivesse sido um castigo. As roupas caíram devagar, não como um ato de desejo bruto, mas como alguém que desembrulha um presente depois de anos esperando. Seu toque não foi rápido, foi devoto, como se cada curva minha fosse uma oração. Ali, naquele quarto onde tantas vezes dormimos separados, foi onde, enfim, nos encontramos pela primeira vez. Não houve pressa, nem palavras soltas, apenas suspiros e o som da respiração entrecortada de dois corpos que finalmente se reconheceram. Ele me beijou com fome, mas também com medo de me perder de novo. E eu deixei, porque aquele homem ali não era mais o mesmo. Naquele instante, ele me amou como se eu fosse feita de cristal, mas com a força de quem sabe que cristal, quando se quebra, não volta ao que era. Nos amaram como se o tempo não existisse, na poltrona antiga da sala, entre beijos urgentes e mãos famintas. Na varanda iluminada pela lua, onde ela sussurrou que nunca se sentiu tão viva. No chão frio da cozinha, onde o calor dos corpos desafiava a madrugada. No espelho do quarto, onde ele me olhou nos olhos e disse: "Você é minha." Cada canto da casa guardava um eco, um sussurro velado, uma promessa silenciosa. Eles não descansaram, não queriam perder um segundo daquele delírio a dois. Ela o queria inteiro, e ele a queria como se não houvesse amanhã. Por fim, entre lençóis úmidos de desejo e risos abafados, caminharam até o banheiro. Ali, sob a ducha quente, ele a segurou contra o peito e a amou como se lavasse a alma. Como se tivesse, enfim, encontrado paz no meu peito. "Se você for embora de novo, leva meu coração com você." Não diga isso, Ricardo. Digo sim. Porque só agora eu entendi que mais do que uma esposa perfeita, você era o amor da minha vida. E eu fui cego demais para ver. Fechei os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, eu dormi com um sorriso no rosto. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, naquele instante, ele me amava do jeito certo. O mesmo andar firme, a voz de poucas palavras, mas havia ternura no gesto e calor no toque. Como se agora cada movimento dele dissesse: "Eu vejo você." Ricardo passou a chegar mais cedo. Sentava-se à mesa, me observava em silêncio. Tocava minha mão como quem testa o calor da lareira numa noite fria. Ele não pedia mais nada, oferecia tempo, presença, escuta. E aquilo me desmontava. Até que numa noite, enquanto a chuva caía fina lá fora, ele veio por trás e encostou o peito quente nas minhas costas frias. E sussurrou no meu ouvido: "Me deixa aquecer o que eu mesmo esfriava." Me arrepiei inteira, virei devagar. Os olhos dele me procuravam com urgência contida. E quando me beijou, foi como se estivesse selando um pacto. Fui levada até o quarto novamente. Mas dessa vez não foi para redimir o passado, foi para construir o agora. Ricardo me despiu com delicadeza, como se minha pele fosse território sagrado. Deslizou os dedos pelos meus ombros como quem devolve a alma ao corpo. Seu corpo se encaixava ao meu como se sempre tivesse pertencido ali. Ele me tomou nos braços, firme, decidido. E ao mesmo tempo com a reverência de um homem que aprendeu o valor do que quase perdeu. Não houve gritos, não houve pressa, só calor, um calor que começava na pele e terminava na alma. Fizemos amor como quem agradece, como quem pede perdão com o corpo, como quem jura lealdade com o suor. Me senti tocada como nunca. Desejada como uma joia rara e amada como se fosse o último instante de uma vida inteira. A cada gesto dele, a cada beijo demorado, a cada olhar que pedia mais de mim, eu me reconstruía. A mulher que um dia chorou em silêncio por se sentir invisível. Agora era adorada como um altar. E ele era o homem que por orgulho quase me perdeu, mas por amor estava disposto a reaprender tudo. Naquela madrugada, enquanto eu repousava no peito dele, ouvi um sussurro que ficou gravado na minha memória.
Você é o que há de mais certo na minha vida. E pela primeira vez eu acreditei. Os dias seguintes pareciam um novo tempo. Era como se a casa tivesse mudado de clima. As paredes antes silenciosas agora ouviam risadas baixas. O cheiro de café dividia espaço com o perfume dele na sala. E eu já não esperava mais por um toque, porque ele vinha, com os olhos, com os gestos, com o corpo inteiro. Naquela sexta-feira, o sol invadiu a janela do nosso quarto com uma ousadia suave. E foi ali, entre lençóis amassados e nossos pés entrelaçados, que ele me olhou como quem olha pela última vez e disse, com a voz rouca da verdade, você é minha mulher, a que eu devia ter amado desde o primeiro dia. Eu engoli o choro, mas ele não. Ricardo não teve vergonha de deixar os olhos marejados. Aquele homem que me chamava de só esposa, agora me olhava como se fosse difícil acreditar que ainda estávamos juntos. Ele segurou minha mão como quem segura um pacto e disse devagar, eu quero te dar o que você sempre mereceu, uma vida com cor, calor e cuidado. Se eu não soube te amar antes, hoje te amo com tudo o que sou. E quero viver os próximos anos sendo teu refúgio, tua força, teu homem. Ali, naquela cama onde um dia dormimos como estranhos, agora sonhávamos como cúmplices. Ele não ajoelhou, não precisou. O que ele fez foi ainda mais forte, colocou minha aliança de volta no meu dedo e sussurrou com um meio sorriso. Agora sim, você é a mulher da minha vida. Não houve festa, não houve convidados, só nós dois, e o sentimento que renasceu do pó da indiferença. Aquele homem tradicional, frio, contido, agora me beijava na testa com reverência, me tocava com desejo puro e me olhava como se eu fosse sua herança mais valiosa. Nosso amor tinha marcas, mas agora também tinha promessas. E naquela noite fizemos amor outra vez, mas diferente, sem pressa, sem culpa, com entrega e devoção, como quem sabe que está exatamente onde sempre quis estar. Agora me conta, paixão, você já foi aquela mulher que deu tudo, mas só foi notada quando decidiu partir? Se sim, escreve aqui nos comentários. Agora ele vê, assim eu vou saber que essa história tocou você, e vou escrever muitas outras, só pra gente. Porque toda mulher merece ser amada como um tesouro. E você? Você quer viver um romance assim? Vejo você na próxima história. Tchau.